tinha bebido bastante, eu cheguei na balada e bebi mais. E aí, a partir de um certo ponto, eu não lembro mais das coisas dentro da balada. Eu nunca ia imaginar que uma pessoa que eu conheço pudesse fazer algum mal pra mim. Eu lembro de estar nesse táxi, eu achava que eu tava indo pra casa. E aí ele falou pro taxista o nome de um lugar, falou um nome. E até então eu não sabia que era o nome de um motel. E aí uma hora, quando eu me dei por conta, eu tava num motel. Tava dentro de um motel. E aí pediram, nessa hora eu entrei, comecei a ficar meio preocupada, mas eu achei que eu tava segura. Eu achei que eu não ia precisar fazer nada que eu não quisesse. Quando eu cheguei lá, eu lembro de falar que eu não queria. Eu não sei se isso só passou pela minha cabeça ou se eu cheguei a verbalizar isso pro cara, mas eu lembro de me ocorrer o sentimento de, tipo, posso fazer o que você quiser, mas por favor, eu não quero transar, sabe? E aí eu tentei ir no banheiro, eu tenho um grupo no WhatsApp de amigos, e eu tentei ir no banheiro pra mandar uma mensagem pra eles. E eu lembro de ter entrado e a porta do banheiro não tinha tranca, era aquelas portas de empurrar só. E aí eu entrei no banheiro, falei que eu ia fazer xixi, não sei, e peguei meu celular. Aí ele entrou atrás de mim, viu que eu tava com o celular, e ele perguntou, o que você tá fazendo com o celular? Tipo, e aí eu acho que nessa hora que eu realmente entrei em pânico, foi a hora que eu percebi que eu tava em uma situação de perigo. E aí eu fiquei com medo dele, falei que eu não tava fazendo nada. Aí eu lembro de ter voltado pro quarto e ele foi pra cima de mim, eu falei que eu não queria, ele ignorou que eu falei isso. E enquanto a gente tava transando não, porque isso não foi uma relação consentida, então quando ele tava me estuprando, eu lembro de chorar e de falar que tava doendo, e ele ignorou mesmo assim. Depois disso eu lembro que eu fui tomar banho, ele também foi, eu não tinha nem mais força pra resistir. Aí eu voltei pro quarto e tinha uma mancha gigante de sangue na cama, muito grande, muito grande. E o lençol tava inteiro vermelho, ele ainda apontou pra mancha e falou pra mim. Ele saiu antes de mim do banho, eu fiquei mais tempo no banheiro chorando, sozinha. E aí ele apontou pra mancha e falou, sei que vai pagar isso daí que você fez, né? E aí eu não lembro o que eu falei, não lembro de mais nada, eu só lembro que uma hora eu não lembro se ele falou que a chave quebrou na fechadura, eu acho que ele falou alguma coisa assim e saiu. E a recepcionista me ligou falando que ele tinha ido embora. E quando eu atendi eu já tava chorando, desesperada, e eu não sabia o que fazer. Eu liguei para uns amigos meus, eles não entenderam direito o que estava acontecendo, eu só chorava. E aí eu fui embora de táxi sozinha, fui pra minha casa. Dormi por umas poucas horas. Eu fiquei falando no telefone com o meu melhor amigo durante muito tempo. E eu não lembro o que eu falei pra ele, mas tem uma ligação de 15 minutos no meu celular. E ele falou que eu só ficava repetindo, me ajuda, me ajuda. Eu falei pra ele que eu não queria. E eu só ficava nisso, eu falei pra ele que eu não queria, eu falei pra ele que eu não queria. E eu não lembro do que eu falei nessa ligação. Pra mim, eu lembro do meu sentimento, eu lembro muito bem do que eu senti. Esse sentimento volta muitas vezes. Volta às vezes em forma de sonho, às vezes eu tenho um sonho que eu não sei o que tá acontecendo no sonho, mas eu tenho esse sentimento. E eu lembro disso, isso é a coisa que mais volta pra mim, o que eu senti no dia. Psicologicamente, emocionalmente, eu precisei muito de apoio, isso mexeu muito com a minha cabeça, mexeu muito com a minha vida, mexeu muito com a minha relação com as pessoas, mexeu com a minha relação com a minha família, com os caras com quem eu me envolvi, com as mulheres com quem eu me envolvi depois disso, com os meus amigos. Na minha faculdade, mexeu muito com a minha capacidade de fazer minhas coisas e seguir o meu dia a dia. E eu acho que, sei lá, todo mundo que já passou por isso, eu acho que, não sei, no fim, a gente tem que aprender a lidar com isso e conviver com isso. E eu acho que todas nós que passamos por isso somos muito fortes. Só de a gente conseguir passar por isso, levantar a cabeça, assumir que a gente passou por isso. Eu acho que assumir isso é muito importante. Talvez em outra época da minha vida, em outra fase da minha vida, eu não teria me dado conta de que isso foi um estupro, eu teria me culpado. E eu acho que o meu contato com o feminismo e a ajuda das minhas amigas que eu recebi fez com que eu encarasse isso e pudesse enfrentar isso da melhor maneira possível, dentro das possibilidades que eu tinha.
Meu nome é Rafaela, eu tenho 17 anos e eu assisti e fui vítima do machismo. Bom, a primeira situação em que eu me deparei com o feminismo tem exatamente uns 3 anos. A minha mãe mora em outro estado, ela mora em Belém do Pará e eu moro aqui em Juiz de Fora. Nessas férias de julho, nas férias escolares, eu fui visitar minha mãe e faltando um dia pra mim ir embora, eu tava arrumando minhas coisas pra ir embora, a gente acabou vivendo uma situação de abuso. A minha mãe, ela é corretora de seguro, ela vende seguro de carro, essas coisas. E teve nesse dia, ela tinha ido vender o seguro e ela entrou no carro de um cliente dela, que é um cliente que tá sempre comprando seguro com ela, então ela entrou no carro dele e acabou deixando o celular pessoal dela lá. E aí ela só viu quando chegou em casa. E aí, quando ela chegou em casa, ela disse pro companheiro dela que ela tinha esquecido o celular dela no carro de uma amiga. E aí acabou que ela entrou pro banho e ele pegou o celular dela e viu que esse cliente dela tinha mandado mensagem pra ela falando: você esqueceu o seu celular no meu carro. E aí esse cara ficou louco e ele veio pra cima da minha mãe, agredindo ela verbalmente. E a ofensa verbal acabou gerando uma violência física. Ele foi pra cima da minha mãe, ele bateu na minha mãe e eu fiquei desesperada, eu comecei a gritar. E eu gritava muito, muito, muito mesmo pra ele parar de fazer aquilo, porque era a minha mãe que tava apanhando. E aí a minha mãe pegou eu e meu irmão e se trancou no quarto na tentativa de acalmar a gente. Porque eu e meu irmão, a gente nunca tinha presenciado uma situação de violência doméstica. Aquela tinha sido a primeira vez. E então ela quis acalmar a gente pra gente parar de gritar, pros vizinhos não chamarem a polícia pra ela. Pro companheiro dela. E aí ela se trancou com a gente no quarto e ele conseguiu arrombar a porta. Ele começou a dar soco na porta. E aí ele arrumou um buraco em cima da maçaneta. E aí ele enfiou a mão no buraco da maçaneta, que é uma das cenas que eu nunca esqueço, dele enfiando o buraco que ele fez na porta, assim, em cima da maçaneta. Ele enfiou a mão assim, destrancou a porta e abriu. E nisso ele veio pra cima de mim e começou a falar que ia me matar, que ia me jogar do quarto andar. E ele só não fez isso porque eu disse: se você fizer isso, meu pai vai te matar. Meu pai vai perseguir sua alma até no inferno. E aí ele saiu da casa, minha mãe mandou ele embora da casa. E eu fiquei desesperada, porque era no dia que eu estava praticamente indo embora, voltando pra casa do meu pai. E como que a gente deixa a mãe da gente num lar abusivo? É horrível, foi a pior situação que eu passei na minha vida. E acabou que ela largou ele. Ela não tem mais nenhum relacionamento com ele. E foi horrível. A palavra que descreve essa situação é que foi uma situação horrível, horrível mesmo. E eu tenho como se estivesse passando um filme na minha cabeça de tudo o que aquele momento acarretou na minha vida. E eu agradeço a esse momento por ter me apresentado o feminismo, porque foi depois dessa situação que eu comecei a pesquisar coisas sobre o relacionamento abusivo, o que leva uma mulher a ficar presa num homem que bate nela. E eu acabei entendendo a situação da minha mãe. A minha mãe, naquela época, ela não tinha casa própria e ela sempre teve o sonho de ter a casa própria. E a casa que ela tinha com esse cara era a casa dos sonhos dela. Então, a minha mãe deixava ele xingar ela, deixava ele maltratar ela, porque ela precisava daquela casa, porque aquela casa era a casa dos sonhos dela. A imagem que eu tenho desse cara é que esse cara é um monstro. Ele é um monstro, o pior dos piores. Porque eu era uma criança e hoje em dia,
se eu ver ele, eu entro em desespero, porque eu lembro de tudo, todo o mal que ele fez pra minha mãe. Tudo de ruim que ele fez pra minha mãe, eu lembro. E eu não consigo perdoar ele pelo que ele fez. Porque ele colocou que, como se a minha mãe fosse uma propriedade dele. E ele machucou minha mãe da forma que ele machucou. E machucou a gente. Porque o meu psicológico é totalmente afetado por causa do que ele fez. Sou mais uma das vítimas de machismo e assédio. Eu trabalho no comércio. Eu trabalho numa loja de roupa. E um dia, passei por uma experiência de um cliente, era um senhor. Ele entrou querendo experimentar uma sunga e tal, atendi normalmente, como sempre, entrou, experimentou a sunga e pediu para me verificar se a sunga ficou boa nele, se o tamanho era aquele mesmo. Eu, né, como sou vendedora, eu tinha que olhar e tal. Aí ele foi abrir o vestuário, falou, ficou legal. Ele falou assim, amarra aqui pra mim, porque eu não sei amarrar isso daqui. Como que eu ia amarrar a sunga dele? Não tinha condições, né? Aí eu falei, não, você não precisa amarrar, isso aí só na hora e tal. Aí ele viu que eu não dei muita corda e foi, se trocou e falou que não ia levar, nem quis levar a sunga, porque acho que não era esse o propósito. Aí ele foi embora. E assim, vai acontecendo várias vezes com outros clientes, às vezes eu experimentar uma blusa ou experimentar uma calça, e acontece essas coisas assim. E também, eu já passei por isso na minha casa com o meu irmão e a minha cunhada. Uma vez tinha um churrasco lá em casa. Aí então eles bebendo. A minha cunhada não tava lá. Aí daqui a pouco minha cunhada chegou. Aí ela chegou com a filha dela dormindo. Ela pediu pra baixar o som porque ia atrapalhar a menina dormir. Nisso, meu irmão agrediu ela, bateu muito nela. Gritou, bateu, enforcou ela. E minha irmã foi se meter, a minha irmã também foi agredida. E eu fui me meter, também fui agredida. Fiquei toda machucada. E a briga, só foi conseguir parar a briga quando o meu marido veio e segurou ele e gritou com ele, falou que ia chamar a polícia. E a minha cunhada falou que ia dar parte na delegacia. Aí foi onde que ele parou, aí pegou o carro e saiu, foi embora. E deixou todo mundo lá. Foi onde que a briga deu uma acalmada.